Olá, gente! Hoje nós vamos fazer uma tela de pintura. Espero que vocês apreciem. E para isso nós vamos fazer um exercício, ou seja, vocês vão imaginar que vocês estão numa paisagem, um local muito bonito, agradável, seja porque essa paisagem é bonita, ou seja porque ela é luminosa. Assim, quando você vê essa cena, você fala, eu quero pintar essa cena te cativou, alguma coisa nela fez com que você quisesse retratar esse local. Então vamos imaginar, quer dizer, você está imaginando essa cena. Aqui, por exemplo, esse local que vocês estão vendo, tem muita luz, tem áreas de sombra, áreas luminosas. Então, a nossa preocupação agora, escolhendo aquilo que a gente deseja fazer, é transformar essa realidade que é tridimensional para uma realidade bidimensional. Ou seja, você vai ter que colocar isso que você está vendo num espaço definido, um espaço que é bidimensional. Ou seja, ele não tem profundidade, você vai ter que criar, dar essa ilusão da profundidade. Então, analisando esse momento, nós vamos pensar como a gente vai fazer isso tudo através de cores, através das formas, qual o material que a gente vai utilizar, vamos usar tinta a óleo, tinta acrílica, nós temos muitas possibilidades, carvão, giz pastel, o que eu quero utilizar para fazer a minha obra. Gente, pessoalmente, eu tive um contato muito intenso com a pintura impressionista. E isso, lógico, que me influenciou bastante. Então, todas as vezes que eu quero pintar alguma coisa ao ar livre, retratar uma paisagem, algo que eu acho que é interessante, a questão da pintura impressionista está sempre presente nos meus trabalhos, é muito marcante. E isso vai acontecer com vocês também, quando forem realizar as obras que vocês desejam. O impressionismo foi um movimento que surgiu em torno de 1860 em Paris. Naquela época, a pintura europeia, até então, ela era dominada pelas disciplinas de pintar que eram impostas pelas academias de belas artes. Então, eles determinavam na pintura quais eram as regras, de que maneira você deveria pintar, você tinha que ter um controle da luz e sombra, o que você deveria retratar. Então, você criava uma atmosfera, que era uma atmosfera artificial, você colocava o modelo, você desenhava, pintava e trazia temas, às vezes históricos, religiosos, mitológicos. Era isso que estava em voga naquele período. E um grupo de artistas que já estavam cansados dessas regras acadêmicas, vários deles se formaram inclusive nas academias, mas estavam cansados de ter que lidar com essa, vamos dizer assim, com essa situação que era mais difícil, mas você tinha que obedecer regras, pintar aquilo que era determinado, e eles não estavam querendo fazer isso. Então eles começaram a olhar ao redor, ou seja, para fora dos ateliês, o que estava acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas, e eles passaram a querer representar, ou seja, esse dia a dia, representar principalmente as questões da luz, porque eles, observando a luminosidade um dia inteiro, o que ocorre com as cores quando elas são banhadas pela luz, seja no período da manhã, seja no fim de tarde. Então, esse grupo de artistas passou a observar tudo isso e a desejar pintar todo aquele movimento que estava acontecendo. Vamos lembrar que a gente estava num período em que a Revolução Industrial já tinha surgido, havia pesquisas científicas, pesquisas inclusive sobre questões óticas, sobre as cores. Então, esses artistas estavam tendo contato com tudo isso. E eles viam essa movimentação, os boulevards, as pessoas que se encontravam, que se falavam, e eram pessoas comuns, e vários deles queriam retratar isso. Se você tinha um pé feio, uma unha suja, se o artista quisesse, ele ia pintar, ele ia retratar isso, era a realidade deles, não é? Você não precisava ter que fazer tudo perfeito, bem acabado, todas as pessoas idealizadas como musas belíssimas, mitológicas. Então, eles começaram, foram chamados de artistas rebeldes, eles começaram a pintar de forma mais acelerada e tentar retratar esse momento. A variação da luz no correr das horas do dia, eles perceberam que isso influenciava nas cores, na paisagem.
E dessa forma, eles precisavam pintar de maneira muito rápida para que eles conseguissem acompanhar essas mudanças da luz. Imagine você, um verde, que no período, ao meio-dia, um verde luminoso, forte, intenso, mas esse mesmo verde, no fim de tarde, ele não vai ter a mesma vibração, ele vai ser um verde mais apagado, um verde mais alaranjado. Então, eles conseguiram observar e tentaram retratar essas mudanças de coloração dependendo da luminosidade. Para vocês terem uma ideia melhor a respeito disso, vamos observar as telas de Monet. Essa cena que vocês estão vendo são os montes de feno na paisagem. E você pode ver que Monet retratou mais ou menos o mesmo lugar, mas ele retratou durante o dia, ou seja, de manhã, ao meio-dia, retratou no final da tarde, ele retratou inclusive a mesma cena durante uma geada, e essa geada no entardecer e no início, durante a manhã, ele consegue passar essa sensação pra gente. Isso é muito bom, é muito interessante, tem uma força assim, de vibração em termos da tonalidade. Se vocês observarem com mais atenção, inclusive, vocês verão que as sombras, como você encontra manchas de cores nas sombras, nas áreas de luz, você vê que as tintas, elas são colocadas de forma justapostas. Às vezes, se Monet queria retratar um determinado tom de verde, ele colocava pinceladas de azul e pinceladas de amarelo, uma ao lado da outra, e assim ele fazia uma mistura ótica, que a gente diz. Então, você observe isso nas telas de Monet, observe inclusive as tonalidades nas áreas de sombra. Mesma coisa, você vai ver que as sombras, elas não são mais marrons, elas não são mais pesadas como aquelas dos ateliês e dos impressionistas. Ela foi muito inovadora. E no início esses artistas sofreram muito porque o público não estava preparado para essas mudanças. Então eles foram ridicularizados pelos críticos, eles foram ridicularizados pelos conservadores, pelos acadêmicos, eles foram apelidados de pintores preguiçosos, porque segundo os acadêmicos eles não acabavam as suas telas, as telas ficavam meio borradas, inacabadas. Ou seja, mas isso na verdade era característica da própria pintura impressionista, ou seja, que era uma pintura rápida, você tinha que pegar aquela luminosidade, realizar a tela o mais rápido possível para você conseguir captar todo aquele momento. Então as pinceladas eram soltas, alguns colocavam quantidades maiores de tinta na tela, os contornos não eram definidos, ao contrário, os contornos eram mais soltos também, não tinha muita definição. Isso era já a característica desse movimento impressionista. E esse nome, inclusive, ele foi extraído de uma pintura que é uma pintura conhecida do artista Claude Monet. Monet pintou uma cena de um nascer do sol num porto e ele deu nome a essa tela de impressão Nascer do Sol. Observe a tela agora, como o Monet capta aquele momento em que o sol está nascendo, você vê as pinceladas soltas, como ele executou essa tela com uma certa rapidez para que esse momento não se perdesse. Os tons são rosáceos, alaranjados, lilazes, e Monet trouxe tudo isso e colocou o nome na sua obra, Impressão Nascer do Sol. Ou seja, era isso que ele queria passar para as pessoas. E ele expôs esse trabalho. Foi nesse momento que um crítico de arte que não aprovava o movimento, que não gostava do que estava acontecendo, e ele, de forma pejorativa, ele apelidou então o grupo de artistas que estavam expondo a Monet e aos demais artistas que estavam expondo como os pintores impressionistas, de uma forma meio jocosa. Ele publica uma matéria a respeito disso naquele período. E os impressionistas, lógico, não gostaram muito desse nome, porque foi utilizado de uma forma depreciativa. Mas o nome pegou. E os impressionistas, até hoje, né, ficou o nome do movimento como nós conhecemos. Vocês podem observar agora, que eu trouxe para vocês, também a diferença entre uma tela que estava sendo pintada pelos meios acadêmicos, como por exemplo agora você vai ver uma tela de Bouguereau,
que era um acadêmico muito conhecido, muito conceituado. É uma tela belíssima. Existem essas telas de Bouguereau para que vocês observem e observem simultaneamente o que eram as telas dos impressionistas. Então, você pode ver as telas de Berthe Morisot, de Camille Pissarro. Essas telas, gente, olha a diferença, olha como isso era gritante e chocante. Então, por isso que esses artistas tiveram que ser muito firmes, muito determinados naquilo que eles desejavam, colocar para as pessoas, porque a discrepância era muito grande. Então, se hoje nós temos esse belo capítulo na história da arte, é porque eles foram realmente muito corajosos, não é? Bom, eu tive a oportunidade de morar na Itália por um período. E lá, lógico, quando a gente viaja, seja aqui no Brasil, seja fora, a gente sempre procura fotografar, existem imagens muito bonitas, muito interessantes, algum local que foi marcante, que nós queremos retratar. E eu trouxe para vocês, especialmente para esse vídeo, porque eu acho que é um momento, um local que me marcou muito, que é na cidade de Veneza. Vamos dar uma olhada então nessa imagem, que agora nós estamos em Veneza, caminhando, navegando no Gran Canale de Veneza. Lá você encontra a Piazza San Marco, encontra essa bela igreja que é a Santa Maria della Salute, e você vê esse pôr de sol banhando todas as construções à sua frente. É uma coisa que é muito bonita, muito encantadora, parece um momento mágico a hora que você observa todos esses elementos nessa paisagem. E aí, gente, não tem como você falar, eu preciso pintar isso que eu tô vendo. Bom, ok, depois que nós escolhemos então o nosso tema, é isso que eu vou pintar, a luz do fim de tarde banhando o canal de Veneza. Então aí nós vamos partir para uma análise disso tudo que nós estamos vendo, porque não é só pegar o cavalete, sentar e começar. Vamos analisar aquilo que está sendo visto, não é? E para que a gente compreenda melhor isso, vamos dividir esse assunto em algumas etapas, porque assim fica mais claro para vocês compreenderem a forma do artista raciocinar sobre aquilo que ele está vendo. Então vamos colocar nessa primeira etapa, anota aí, ela se chama estrutura. Ou seja, como eu vou distribuir aquelas construções que eu estou observando, que são verdadeiros blocos, não é? Como que eu vou colocar esses blocos, essas construções na minha tela? Então, para isso, inicialmente, nós temos que simplificar. Essa simplificação, nós vamos reduzindo esses objetos, não é? Essas construções em blocos geométricos. Isso vai nos ajudar bastante. Vocês podem dar uma olhada novamente na imagem e vocês vão observar como você consegue encaixar nessas construções quadrados, retângulos, semicírculos, triângulos. Observe como são blocos em que você encaixa essas formas geométricas. Nós chamamos isso também de shapes geométricos. Vamos lembrar que quando a gente fala de shape, o shape é essa área que é uma área definida e que é bidimensional, ou seja, não tem profundidade. Então, quando a gente fala nesses shapes, que podem ser geométricos, são esses shapes quadrados, triangulares, redondos, por exemplo. E também existem os shapes que não são geométricos, eles são orgânicos, a gente diz, eles são soltos, eles não têm uma forma definida, não é? Mas eles são referentes a uma área definida, eles fecham numa área definida, vamos dizer assim, eles são bidimensionais também. Então, gente, a gente vai fazer essa simplificação desses objetos na nossa tela. Agora que nós já colocamos os nossos objetos principais na nossa tela, nós já podemos pensar na segunda etapa, que é a valoração. Bom, gente, agora nós vamos entrar na segunda etapa, que se chama valoração. Ou seja, nós já fizemos aquela simplificação que eu comentei com vocês no início, já transformamos a nossa paisagem, aquilo que estamos vendo, as nossas construções, utilizamos as formas geométricas e agora vamos falar da valoração, porque agora nós vamos fazer uma análise do quanto luminoso ou quanto escura são as tonalidades que nós estamos vendo. E esse é o conceito da valoração, ou seja, quanto uma cor ela é luminosa ou escura. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui, olha, esse ambiente que vocês estão me vendo.
você vai ver que você consegue dividir entre área de sombra e área de luz. Você deve estar vendo aqui atrás de mim uma área bem luminosa, bem intensa, o sol está batendo ali de forma muito intensa. Se você passar isso para as valorações, você vai ter uma gradação em torno de 1, 2, 3 na escala de cinzas, ou seja, é bem luminoso. Já para cá, ao lado de cá, onde você vê esses tons mais escuros, eles já fazem parte das áreas da sombra, que você vai ter aí uma valoração em torno de 7, 8, 9, não é? Quase preto em alguns detalhes. Então, assim a gente consegue identificar, fazer essa diferenciação. Isso é muito importante nos nossos trabalhos. Vamos dar outros exemplos para vocês entenderem. Uma outra forma da gente facilitar esse entendimento da valoração, você pode fotografar o ambiente que você vai pintar, fotografe a paisagem e aí depois que você tem a fotografia colorida, você transforma, você passa essa fotografia para o branco e preto. Então você vai ter 2 pontos de referência, 2 imagens de referência. Uma colorida para você analisar as cores e a outra que ela é branco e preto para você fazer uma análise dessa valoração que é muito importante. Então, e quando você observa uma ao lado da outra, como vocês vão ver agora, você nota que a cada cor você tem uma correspondente no tom de cinza, a um valor. E isso facilita muito para a gente entender essas alterações da luminosidade nos nossos trabalhos. Então, aos poucos, no início isso é um pouco complexo, mas aos poucos a gente vai pegando o jeitão e vai chegar um momento que você vai olhar as coisas no colorido e vai compreender que essa valoração ela corresponde a um determinado cinza. Vamos imaginar que você tem uma escala de cinzas, uma escala que vai do 1 ao 9, onde o número 1 ele corresponde ao branco e o número 9 vai corresponder ao preto. Então você vai ver que entre o 1 e o 9 você tem uma gradação de cinzas, que vai desde o mais claro até o mais escuro. E assim, você consegue, olhando essa escala de cinzas que vocês estão vendo agora, você consegue identificar na sua paisagem aonde se encaixa uma determinada tonalidade. Qual é a referente dessa cor luminosa que a gente está enxergando, a qual tipo de cinza, a qual gradação de cinza essa cor corresponde. Então nós vamos ver que, por exemplo, nas áreas de luz, nós temos as gradações que vão desde a numeração do número 1 na nossa escala, no 1, 2, 3 até o 6, você inclui as áreas de luz e os meios tons. Então vai mais ou menos do 1 ao 6. E nas áreas de sombra, nós vamos ter uma gradação que vai do 7 ao 9, ou seja, vai 7, 8, 9, o preto. Aproximadamente isso, gente. Então assim nós conseguimos dividir isso em grupos, porque nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer para simplificar também essa questão da valoração, nós vamos tentar enxergar 2 grupos, o grupo das luzes e o grupo das sombras, ou seja, na nossa tela a gente vai agrupar tudo que está na luz e agrupar os tons que estão na sombra, que fazem parte da nossa sombra. Observe na tela, na imagem que vocês estão vendo, como você consegue identificar um pouco disso. E mesmo aqui, apesar daqui eu já ter colocado um pouco das cores, mas a gente consegue identificar claramente as áreas de sombra e as áreas de luz. Fica mais claro, visualmente mais claro e facilita muito. Bom, gente, agora então nós vamos entrar na terceira etapa, que vai ser como que nós vamos estabelecer a cor local dos nossos grandes blocos, né, dos nossos grandes shapes. Então, nós vamos iniciar, como eu disse anteriormente, pelo desenvolvimento das sombras. Ou seja, agora nós vamos colocar as cores nessa escala, na nossa escala conhecida. Iniciando com as sombras, nós veremos que existe uma tonalidade dominante com as suas variações possíveis. Dá uma olhada na imagem novamente para vocês identificarem. Nas áreas de sombra, observe a imagem. Como você vai enxergar nessa região um cinza,
um tom que é um cinza azulado, um tom mais escuro. E é importante que quando você identifique esse tom, que é o tom primordial das suas sombras, que você respeite a tabela da valoração dessa área sombreada. Ou seja, você vai olhar a sua tabela e vai ver que essa sombra, ela corresponde ao valor 7 da nossa escala de cinzas. Então já sei que todo tom, toda a cor que eu colocar na minha área de sombra, ela vai ter que ficar nessa gradação entre 7, 8, 9, porque faz parte do grupo das sombras. Muito bem, gente, então nós vamos continuar, é a quarta fase, quarta etapa, mas nós ainda continuamos estabelecendo as nossas cores locais nos nossos grandes blocos. E só que agora nós vamos fazer o trabalho com as áreas, nas áreas de luz. Não é? Então, nós observando a nossa paisagem, essa região luminosa, onde nós vemos que o sol está banhando toda a área, qual é o tom principal que vocês conseguem identificar? É um tom meio rosa, alaranjado, uma mistura meio que de ocre, um vermelho de cádmio, um pouquinho de branco. Então nós faremos esse tom. Então nós veremos na nossa escala que esse tom alaranjado, ele não é nem muito escuro nem muito claro. Ele fica nessa valoração entre 4 e 5 da nossa escala. Isso é importante que a gente respeite, porque futuramente isso vai nos ajudar a dar o volume, a dar mais solidez ao nosso trabalho. E nós vamos proceder da mesma maneira nas regiões do céu e das águas. Muito bem, agora já estamos mais adiantados na nossa tela, entramos na quinta etapa e nós começamos, já definimos os grandes blocos e agora nós vamos definir as estruturas menores da nossa obra. Então, como vocês podem ver, numa construção existem as portas, janelas, as sacadas, são shapes internos, shapes menores, e nós vamos começar a trabalhar com eles da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Para isso, nós utilizaremos também os pincéis menores. Lembrando, gente, que até agora é esse momento de nós construirmos essas formas internas e nós vamos começar a dar mais volume, não nos esquecendo sempre de respeitar a valoração local daquele trecho que você está executando. Então, finalizadas essas etapas, que são etapa 5, etapa 4, nós agora partiremos para a nossa última etapa. Muito bom, gente, agora nós já estamos finalizando o nosso trabalho, é a sexta etapa, nós vamos adicionar os toques finais da nossa obra, então nós vamos colocar as luzes mais intensas, mais luminosas, nós caprichamos também nas nossas texturas, ou seja, nas áreas de luz, vamos colocar mais tinta, deixar que essa textura apareça na sua tela, fazendo contrastes entre áreas que são mais lisas, mais discretas, com essas que são mais texturadas, tudo isso valoriza aquilo que você está fazendo, salta aos olhos, então por isso que é muito importante. Lembrando que nós também podemos fazer, caso haja necessidade, algumas velaturas, mas essa questão das velaturas eu vou contar num outro vídeo mais pra frente, tá bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, é isso aí, que tenha sido útil para vocês de alguma maneira, que vocês se sintam inspirados a realizar obras ou admirar, apreciar as obras que vocês veem nos museus. Então não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal, que tudo isso, que a gente possa levar tudo isso adiante. Coisas boas a gente tem que multiplicar, não é verdade? Então, se você curtiu, multiplique, leve isso para muitas pessoas. Eu gostaria de dizer para vocês que esse é um posicionamento pessoal, que a arte, para mim, ela tem que ser a beleza produzindo a bondade. Não sei se você já pensou a respeito disso, mas pensa um pouquinho. A arte precisa ser a beleza produzindo a bondade, ou seja, essa arte que nós construímos, ela tem que tocar as pessoas, ela tem que nos modificar primeiro e ajudar que outras pessoas também se elevem através do contato com essas belezas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!